bora lá continuando? Lembra que na última aula a gente explicou a respeito do merge sort? Eu mostrei para vocês o funcionamento dele. E aí nós vamos fazer a implementação dele hoje. Então nós vamos pegar aqui, vamos só repassar aqui a execução dele, para a gente poder fazer a implementação dele, que ela é um pouquinho mais complexa. Isso, justamente. Então lembra, o merge sort ele é um algoritmo baseado na divisão e conquista. Então a ideia inicial dele é que você divida os seus vetores, para que cada vez que você divide, você simplifica a ação de ordenação. E no final, com os vetores já organizados, a gente utiliza uma estratégia para poder aproveitar que esses vetores estão organizados e dessa forma a gente conseguir fazer o merge, ou seja, conquistar ela de maneira correta. Então a gente aproveita do recurso de que os subvetores já estão ordenados para poder conseguir reaproveitar e fazer a ordenação deles novamente. Então, lembrando, imagina aqui que nós temos um vetor de alguma coisa dessa forma. Por exemplo, isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir o nosso vetor em duas partes, sendo que a parte da esquerda vai ser um vetor e a parte da direita vai ser outro vetor. E aí, para cada um desses subvetores que a gente tem, a gente vai analisar e vai dividir novamente. E a gente vai fazendo essas divisões enquanto for possível dividir. E aqui também nós vamos dividir no meio. E aí aqui ainda é possível dividir, nós vamos dividir também. Aqui também é possível dividir, nós vamos dividir. Aqui também é possível, nós vamos dividir. E aqui também é possível, nós vamos dividir. Nesse momento a gente chega no limite, o nosso vetor não consegue ser mais dividido. Então nós terminamos a etapa da divisão. Agora nós vamos fazer a conquista. O que é o ato de conquistar no nosso caso? Como nós sabemos que o vetor de uma única posição ele já vai ser ordenado entre si, o que a gente vai fazer vai ser reagrupar esses dois vetores que foram divididos, mas se aproveitando dessa habilidade para que a gente consiga então fazer com que desse agrupamento facilite a nossa vida. Então eu vou verificar e quando eu for fazer esse reagrupamento, eu vou reagrupar os meus vetores já de forma ordenada. Então eu vou olhar o camarada da esquerda, que é no meu caso o 2, e o camarada da direita, que é o 9, e aí eu vou ordenar quem vem primeiro. No meu caso, nesse exemplo aqui, não vai mudar, vai continuar sendo o 2 primeiro e depois o 9. Aqui também, na hora que eu for reagrupar, não vai mudar, vai continuar primeiro o 1, depois o 7. Aqui também, na hora que eu for reagrupar, não vai mudar, vai continuar primeiro o 3, depois o 4. Nesse aqui, na hora que eu reagrupar, vai mudar, vai vir primeiro o 5 e depois o 6. Quando eu fiz esse reagrupamento, agora nós vamos fazer o reagrupamento desses dois. E aí, como a gente tem mais de uma posição, e eu sei que esse vetor está ordenado e esse vetor está ordenado, a gente só precisa olhar as primeiras posições para poder determinar quem vem primeiro. Visto que se ele está ordenado, a primeira posição vai ser a menor dentro desse vetor, tanto na parte da esquerda quanto na parte da direita. Então ele vai comparar o 1 com o 2, ele vai ver que o 1 vai vir primeiro, e aí quando ele avança um termo da direita, ele passa uma bolinha para frente, porque o 1 já foi, agora eu vou olhar o 7. Então eu vou comparar o 2 com o 7, ele vai ver que o 2 vai vir primeiro, e avança. Agora eu vou comparar o 7 com o 9, vai ver o seu 7 primeiro, e aí no final aqui a gente chegou fora do vetor do limite do vetor da direita, então a gente reagrupa apenas o vetor da esquerda. E a mesma coisa aqui, eu vou comparar sempre o primeiro da esquerda com o primeiro da direita. 3 e o 5 vai vir o 3. 4 e o 5 vai vir o 4. Nesse caso terminou a parte da esquerda, então eu vou fazer o quê? Vou colocar o restante da direita.
E por último, a gente vai fazer o mesmo procedimento para reagrupar aqui no final. Olha o primeiro da esquerda, olha o primeiro da direita. 1 e o 3, quem vem primeiro? 1, avança da esquerda. 2 e o 3, quem vem primeiro? O 2, avança da esquerda. 7 e o 3, quem vem primeiro? 3, avança da direita. 7 e o 4, quem vem primeiro? 4, avança à direita. 7 e 5, 5. 7 e 6, 6. Chegou no final da direita, o que eu faço? Coloco todo mundo que falta da esquerda dentro do meu vetor. E aí a gente finaliza a nossa ordenação. Tranquilo a questão do algoritmo? Acho que a lógica dele, sossegado, né? Acho que não tem muito segredo, não. Vamos implementá-lo? Ok. Então nós vamos começar da seguinte maneira. O nosso algoritmo, vocês viram que ele tem duas etapas, né? A primeira etapa é a divisão. Então ele divide, até um determinado momento. Então nós vamos vir aqui, nós vamos fazer a nossa chamada do merge sort, passando o nosso vetor. Nós vamos passar a posição inicial e a posição final do nosso vetor, para a gente poder calcular. Então, imagina assim, por exemplo, vou pegar aqui, ao invés de passar o merge sort aqui direto, imagina que nós tenhamos o nosso vetor aqui, igualzinho aquele lá que foi feito, lá, 2, 9, 1, 7, 3, 4, 6, 5. Nós vamos ter o nosso n aqui, que é o tamanho do nosso vetor, que é 8. Quando nós formos chamar o nosso merge sort, nós vamos passar o nosso vetor, nós vamos passar a posição inicial do vetor, sempre a posição inicial de todos os vetores é qual? 0. E a posição final do nosso vetor, no caso, para a limitação, seria n-1, que é 7. Essa vai ser a nossa chamada do nosso vetor, do nosso merge sort. Como que vai funcionar esse merge sort aqui? Que ele vai receber o vetor, e vai receber a posição inicial, e vai receber a posição final. Precisa na hora da chamada recursiva, né? Nós vamos usar a mesma função. Na chamada recursiva, as posições iniciais não vão ser 0. Por isso que a gente já deixa ela aqui. A última posição do vetor. Então, se um vetor de 8 posições, a primeira posição é 0, a última posição é 7. Por isso que é n-1. Ok? Então, vamos pensar, essa função merge sort, ela serve para dividir. Quando que eu vou dividir? Enquanto o meu tamanho do vetor que eu tenho para dividir for maior do que 1. Porque enquanto for maior do que 1, eu consigo dividir. Então, eu tenho de ver aqui, ó, se o início for menor do que o fim. Isso quer dizer que, porque se o início for igual ao fim, quer dizer que eu tenho um vetor de quantas posições? Uma posição só. Então o início tem que ser menor do que o fim. Se o início for maior do que o fim, a gente não vai fazer a chamada da função recursiva. Essa é a minha função de parada da minha recursividade. É aqui que a gente vai delimitar o nosso stop. Lembra, uma função que ela é recursiva, ela precisa de ter um momento que ela para, porque senão ela vai ser chamada ao infinito. Qual que é a condição de parada da minha função no merge sort? O início tem que ser menor do que o fim, porque quando o início for igual ao fim, quer dizer que eu estou num vetor de tamanho 1, e esse vetor de tamanho 1 não tem nada para mim fazer nesse momento. Se o início for menor do que o fim, eu vou achar a posição do meio, que vai ser o início mais o fim, dividido por 2. E aí eu vou chamar o merge sort, iniciando no início até o meio, e vou chamar o merge sort de novo, iniciando do meio mais 1, até o fim. Dessa forma, o que a gente está fazendo?
Quando a gente chama do início até o meio, esse é qual? Esse é, entre aspas, o meu vetor da esquerda. E quando a gente chama do meio mais 1 para o fim, esse vai ser o nosso vetor da direita. Basicamente é isso. Então essa aqui é a função de dividir, ela vai ficar dividindo. Terminou de dividir, aí nós vamos fazer a função de conquistar, que é o merge. Que aí nós vamos passar o vetor, início, meio e fim. E o merge sort é só isso. Merge é a função que nós vamos criar. É aqui que está a lógica de conquista. Então aqui nós estamos fazendo só a divisão. Aqui é a lógica da conquista. É nesse momento aqui, é na merge que nós vamos fazer. A lógica da conquista. Sim, vamos lá. Vamos pegar aqui, vou só aguardar, acho que o pessoal já digitou aí, mas só para me explicar, depois eu volto aqui qualquer coisa. Imagina aqui, ó. Nós iniciamos a nossa chamada aqui do nosso vetor, né? Nós chamamos como lá? Nós chamamos lá merge sort. Passamos lá o nosso vetor e aí nós passamos 0,7, certo? Que seria o inicial. Aí ele vai pegar e vai verificar da seguinte maneira. O nosso vetor de 0 até 7, o 0 é menor do que o 7? Sim, né? Então quer dizer que o meu vetor tem mais de uma posição. Então eu vou achar a posição do meio. Então qual que é o meio? Vai ser 0 mais 7 dividido por 2. Quando a gente fizer isso aqui vai dar 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5. Como ele vai arredondar para baixo, que é um inteiro, vai dar 3. Então isso está me dizendo que nós vamos fazer o nosso vetor da esquerda, ele vai ir de 0 até 3. Se a gente pegar visualmente aqui até onde que ele vai, ó, de 0 até 3. E o nosso vetor da direita vai de meio mais 1, ou seja, 4 até 7. E ele vai fazer essa divisão. Então seria como se ele viesse aqui e chamasse aqui, ó. Essa aqui é uma chamada merge sort de 0 até 3. E essa aqui é uma merge sort de 4 até 7. Aí, então, aqui nós temos uma outra função recursiva. E aí, agora nós temos o nosso merge sort aqui, de 0 até 3. Aí ele vai fazer a mesma coisa. 0 é menor do que 3, não é? Então, ele vai calcular o meio. Vai ser 0 mais 3. 3 dividido por 2 vai dar 1,5, arredondando para baixo 1. Então, nós vamos ter o quê? Uma chamada do merge sort de 0 até 1, que é essa daqui. E outra chamada do merge sort, que vai de 2 até 3, que é essa daqui. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Aí ele vai ver, 0 é menor do que 1, não é? Então ele calcula o meio. 0 mais 1, 1 dividido por 2 vai dar meio. Arredondado para baixo, o meio vai ser 0. Então ele vai chamar um merge sort de 0 até 0 e outro merge sort de 0 até 1. Certo? Ficou mais claro aqui com essa explicação aqui na árvore. E aí do outro, aí depois que ele terminou do 0 até o 0,1, aí qual que é a função que ele vai chamar depois? O merge, que aí é aonde ele vai fazer o que? A lógica de reagrupar. Aí a gente vai dar continuidade na pilha. Lembra que as funções recursivas vão ser empilhadas lá na rotina do processador. Então primeiro ele vai fazer esse merge, e aí depois ele vai voltar para onde? Para esse cara aqui. Que aí ele vai voltar para ser recursivo na árvore. Aí ele vai executar qual? Merge sort de 2, 2. E merge sort de 2, de 3, 3. Terminou, aí ele vai fazer o merge desse camarada. E aí vai voltar cá em cima nesse. E aí vai resolver o lado direito. Então ele vai resolvendo sempre primeiro todo o lado esquerdo. Então imagina, ele vai pegar aqui, ó, tô com 8. Aí divide aqui 4 e essa aqui fica esperando. Aí esse aqui divide 2 e essa aqui fica esperando na pilha. Aí divide esse aqui, fica 1. Aí ele vai ver que 1 ele não vai fazer nada, vai ver 1 que não vai fazer nada, reagrupou. Esse aqui que estava esperando agora vem para cá. Aí ele divide aqui 1, reagrupa 2. Esse 4 que estava esperando agora vai vir para cá. Aí ele divide aqui 2, esse aqui está esperando, divide aqui 1, reagrupa 2. Aí divide aqui 2, reagrupa e divide novamente. Então ficam alguns esperando até que a gente consiga executar a nossa pilha por completo.
Diga. Se o vetor tiver só 7 posições, vamos analisar aqui. Se o vetor tivesse só 7 posições, você concorda comigo que seria de 0 até 6, certo? Então o meio seria 0 mais 2, mais 6, 6 dividido por 2, 3. Então nós teríamos um merge sort que iria de 0 até 3 e o outro merge sort que iria de 4 até 6. Então nós teríamos um aqui com 4 posições e outro com 3. Só isso. Ele próprio, como ele já calcula o meio, ele já faria isso aí para nós proporcional mesmo. Ok? A gente gosta de passar, eu ia até passar outro exemplo depois. A gente acha mais fácil passar múltiplo de 2, porque os múltiplos de 2 são bem visuais do que a árvore faz, né? Porque ela fica muito simétrica, fica até bonito de ver. Mas os outros números ímpares também vai fazer. Depois a gente vai fazer uns exemplos com números ímpares para vocês verem como que fica. Ok? Até aqui, pessoal, tranquilo? Podemos continuar? Eu acho que esse merge está em verde, porque se eu não me engano já existe uma função do C++ com esse nome. Por isso que ele está em verde. Mas como a gente vai substituir a nossa função aqui por uma nova, ele não vai ter problema. Deve ter em alguma biblioteca, já deve ter uma função chamada merge do C++. E ele está achando que é uma função já própria. Então o merge sort é só isso aqui. Eu vejo, dá para me dividir? Basicamente é isso que ele fala. Dá para me dividir? Dá. Então, vou calcular o meio e divido. E depois reagrupo. Aí o reagrupo, que é a função de merge, que é onde tem a lógica para a gente fazer aquele procedimento. Então, vamos lembrar, o que é o procedimento quando eu quero reagrupar? Eu olho quem que é o meu vetor da esquerda, olho quem que é o meu vetor da direita, posiciono como se fosse uma setinha, a gente aponta lá. Se a gente for falar aqui no desenho, seria basicamente isso. Ó. Aqui que eu tô com, aponto uma setinha aqui e uma setinha aqui. Dos dois, o que for menor eu jogo para cá e avanço. O que for menor eu jogo para cá e avanço. Só isso que ele vai fazer. Então nós precisamos fazer esse procedimento. Mas tem um pulo no gato. Por quê? Isso aqui está no meu vetor V. O meu esquerda, entre aspas, que a gente conhece, ele é visualmente, a gente está definido como sendo esquerda. E o direita está definido como direita. Mas no final, isso aqui tudo é o quê? É o meu vetor V. Então, o meu vetor V, se eu trabalhar aqui dessa forma substituindo, o que vai acontecer com o meu vetor V? Vai ser perdido, não vai? Imagina, na hora que eu coloquei o 1 aqui, depois coloquei o 2, aí eu coloquei o 3 aqui, o que aconteceu com esse 7? Foi pro buraco. Então, nós precisamos pegar esses camaradas aqui, tanto esse da esquerda e quanto da direita, e colocar num vetor temporário para depois a gente retornar. É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos começar movimentando os caras para o temporário da esquerda e para o temporário da direita, e aí nós podemos alocar eles de forma simples. Então vou vir aqui, vou criar minha função merge, vai receber o meu vetor, vai receber a minha posição inicial, vai receber o meu meio, vai receber a minha posição final. Aí nós vamos criar o nosso vetor da esquerda. Eu vou chamar ele de VE. Qual que é o tamanho do meu vetor da esquerda? Vai ser o meio menos o início mais 1. E nós vamos criar o nosso vetor da direita. Se bem que eu estou pensando aqui, não, vamos criar um vetor temporário? Eu acho que vai ser mais fácil a gente jogar os valores para o temporário e depois voltar para o V do que criar e separar. Fica mais fácil. Vamos criar o temporário. O nosso temporário vai ser o fim menos o início mais 1. E aí nós vamos criar aquelas... Lembra que eu fiz visualmente meus dois indicadores aqui, que são as duas setinhas apontando? Nós vamos criar aqui vão ser 3 índices. O I vai ser o índice que vai apontar para o vetor da esquerda, ele vai começar no início. O J vai ser o índice que vai apontar para o vetor da direita, ele vai começar no meio mais 1. E o K, que vai ser o índice que vai apontar para o meu vetor temporário, eu vou começar ele em 0. Então pensa, nós vamos ter aqui, ó, se eu voltar aqui para essa seção, deixa eu até deixar aqui visualmente, vou criar um novo aqui. Imagina que nós estamos naquele momento ali do merge sort. Então nós vamos ter aqui, ó, nosso vetor está assim, 1, 2, 7, 9,
E aí do outro lado nós temos o nosso vetor aqui 3, 4, 5, 6. E aqui está o nosso vetor temporário. Então nós temos o i. Então nós sabemos que o nosso início é 0, o nosso meio é 3 e o nosso final é 7. O nosso i está apontando aqui em 0. Aqui está o i. O nosso j vai estar apontando aqui no meio mais 1, ou seja, 4. E o nosso k, que é do temporário, ele começa aonde? Em 0. Certo? O que nós vamos fazer? Eu vou comparar o cara que está na posição I com o cara que está na posição J. E o dos dois, qual dos dois for menor, eu vou colocar ele aonde? Na posição K. Só isso. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou rodar eu vou ver. Se o cara na posição I for menor do que o cara na posição J, o que vai acontecer? O temporário na posição K vai receber quem? O cara da posição I. Se não, o temporário na posição K vai receber quem? O cara da posição J. Basicamente é isso que a gente faz. Vocês concordam comigo? Certo? Só porque isso aqui não é executado só uma vez. Isso aqui é executado quantas vezes? Várias vezes. Quando que eu sei quando eu vou parar? Chegar no final de um dos dois. Então eu vou pôr aqui, ó, enquanto o i for menor ou igual ao meio, quer dizer que ele ainda não chegou no final, e o j for menor ou igual ao fim, quer dizer que eu ainda tenho condicional para poder trabalhar nisso aqui. Então enquanto o i não chegar no meio e nem o j chegar no final, quer dizer que eu ainda tenho condicional. Mas aí o que eu tenho de fazer com esses caras aqui, quando eu chego e atribuo nossa posição I? Incremento. E quando eu atribuo a nossa posição J também? Incrementa. E o nosso K? Incrementa. Então nós vamos atribuir o cara que está na posição I para o temporário K e incrementar tanto o I quanto o K. Ou então nós vamos atribuir o cara que está na posição J para a posição K e vou incrementar tanto o J quanto o K. É mais fácil você aprender a usar o algoritmo da biblioteca. Mas assim, já teve maratona. Na minha primeira maratona que eu participei, de 2008, teve um problema. Obviamente eu não consegui resolver na época, mas teve um problema que ele resolveria com essa contabilização, fazer uma contagem dentro desse merge sort. Você tinha de fazer uma contagem aqui dentro. Basicamente o problema era aplicar o merge sort e contar quantas trocas. Basicamente era isso. Mas mostrou na última aula lá você colocou um contador lá dentro. Mais ou menos aqui lá. Só porque assim você tinha de contabilizar, porque por exemplo, quando você colocava um cara da esquerda, da direita, você tinha de contabilizar a diferença dele para a posição que ele estava indo, sabe? Então você tinha de fazer toda essa conta. Não era só contar com uma posição, você tinha de contar daqui até menos a posição que ele ia do temporário. Essa era a diferença. O exercício chamava bolhas e baldes, que era basicamente isso. Mas às vezes você precisa saber pelo menos a lógica dele para você conseguir ter o conceito e tal. Só que na maratona você aceita você levar o livro também, né? Você pode levar o livro do algoritmo. Ter nele lá. Então vamos observar como é que isso aqui funciona visualmente, falando que eu acho que é mais fácil. Então vamos pegar aqui nesse cenário aqui que nós estamos aqui. O nosso I vale 0, o nosso J vale 4, o nosso K vale 0. Aí ele vai entrar no while aqui. O I é menor ou igual a M? O I é menor ou igual a 3? É. J é menor ou igual ao término, ao end? Sim.
Então ainda aceita a nossa repetição. Aí eu vou comparar. Quem que é o cara entre a posição I e a posição J? Qual dos dois é menor? O I. Então nós vamos pegar o cara na posição I, colocar na... Observa lá. Ele veio aqui, ó. O vetor na posição I é menor do que o vetor na posição J. Então eu vou copiar o cara que está na posição I para o temporário. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Depois eu vou incrementar o I. O I passou para vir aonde agora? E vou incrementar o K. O K passou para cá. Certo? Vai voltar no while de novo. O I menor ou igual ao meio? É. J menor ou igual ao fim? É. Vou comparar. Quem que é menor? O cara da posição I ou o cara da posição J? Daí, copio do I para o temporário, incrementa o I, incrementa o K. Volta no loop de novo. O I é menor ou igual ao meio? É. J é menor ou igual ao fim? É. Compara os dois. Quem que é menor? O cara da posição I ou da posição J? Nesse caso agora é do J. Coloca o J aqui. Incrementa o J. Incrementa o K. Certo? E aí, vamos continuando. Quem que é menor? O I ou J? J. Incrementa o J. Incrementa o K. Quem que é menor? O I ou J? J. Copia, incrementa o J, incrementa o K. Então o K foi para 5, o J foi para 7. Quem que é menor? O I ou o J? J. Copia, incrementa o J, incrementa o K. Nesse momento, o que aconteceu com o meu J? Ele saiu fora do limite. Então o que vai acontecer com esse while aqui? Ele vai sair do while. Ok? Só que aqui, se nós saímos do while desse jeito, o que aconteceu com o meu vetor? Ele ficou faltando um bocado. E aí vai ter situações que a gente vai sair pela tangente da direita. E vai ter situações que a gente vai sair pela tangente da esquerda. Então nós vamos tratar os dois cenários. Primeiro cenário, vamos pensar que está sobrando gente à esquerda. Então eu vou rodar um for, que o nosso I vai ser... O I não vai fazer nada, né, no caso. O nosso I vai começar até menor ou igual a M, e vamos incrementar o I, e vamos incrementar o K. Vocês já viram o for desse jeito aqui, né? Sem inicialização, né? Não precisa colocar inicialização não, vocês colocam só se vocês quiserem. Na verdade, o for ele é todo opcional. Só que se vocês fizerem isso aqui, o que acontece com o for? Loop infinito. Porque não tem teste condicional. Então ele vai ficar no loop infinito. Então o que eu vou ver, ó? Enquanto o I, enquanto ele for menor ou igual a M, a gente vai atribuir o cara na posição K, vai receber o cara na posição, o vetor na posição I. E aí dessa forma, o que vai acontecer? Se tiver sobrando gente à esquerda, isso aqui vai ser verdade por algum tempo. E se tiver sobrando gente à direita, o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui já vai ser falso de primeira. Então não precisa se preocupar com fazer teste, if, para ver se e tal. E aí eu posso fazer o mesmo esquema agora, só que com o J. E aí a mesma coisa. Se tiver sobrado gente à direita, isso aqui vai ser verdadeiro. Se já não tiver sobrado ninguém à direita, isso aqui já vai ser falso de cara e não executa nada. Então, dessa forma, ele vai vir aqui e vai ver, por exemplo, continuando a nossa execução visual lá, ele vai vir aqui e vai ver. O I vale quanto? O I vale 2. 2 é menor ou igual a M? É. Então, eu vou copiar o cara na posição 2 para o K, incrementa o I, incrementa o K. Aí ele vai ver. O I agora está valendo 3. 3 é menor ou igual a 3? É. Copia o cara na posição I, incrementa o I, incrementa o K. Nesse momento, o I agora está valendo 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Então, ele vai cascar fora do for. E aí, ele vai entrar no segundo for. Quanto que vale o J? 8. 8 é menor ou igual a 7?
Não, então ele nem vai entrar no for, ele já vai pular ele direto e já segue o baile. E aí a gente chega no final. No final, o que é que a gente fez? Isso aqui está onde? Isso aqui está no vetor temporário. Eu tenho de mandar de volta para o vetor principal, só. Aí eu rodo aqui, o I começa valendo. Eu posso começar o I no início, o K começa no 0. O I tem de ser menor ou igual ao fim. O I mais, K mais. Opa, calma. E aí nós vamos copiar o vetor da posição I, vai receber o temporário na posição K. Rodar para ver se não vai dar erro. Não deu. Você não imprimiu nada, né? Mas não deu erro. O que você fala? É porque não tem inicialização aqui. Mas não deu erro não, eu estou falando só que não imprimiu nada, porque eu não mandei imprimir, ele rodou normal aqui de boa. Deixa eu diminuir o zoom aqui, aí dá para enxergar o algoritmo quase inteiro. Melhor. Você quer que sobe mais aqui nos... Vou tirar os espaços aqui. Aí, ó, pronto, tá sem espaço aí agora. Aí você vai naquele exercício anterior, para função de imprimir vetor. Aqui, ó. Se você for pegar o exercício, negócio de imprimir vetor, então lá. Agora, vou ver aqui já, aqui, ó. Agora. Tudo tem facilidade, não tem muito difícil de entender. Coloca um vetor antes do médio só e depois coloca o N no lugar do 8 aí, ó. Aqui, ó. Coloca o N vários também de vetor, entendeu? Falta os pontos mínimos aí, né? Não. Muito em cima também. Diga! Meu ponto vírgula, só o ponto vírgula deu erro. Aí eu tirei e voltou assim, o ponto vírgula. No fora. Eu tirei aqui e rodei. Vai lá no meio. Não, mas é porque vocês estão aqui, ó. Não prestar atenção. Até o primeiro ponto de vírgula é inicialização. Aí depois você tem a condição até o segundo ponto de vírgula. Aí os incrementos já são separados por vírgula. Eu não achando que tem mais de ponto de vírgula aí. Deixa eu ver, pessoal. Vai lá na sua mente de novo. Tem que ver. Ficou faltando achar pro celular. Dá uma olhada aí no ar. É o início mesmo, é o final menos o início, isso aí. Isso. Aqui no meu, aqui, serve aqui, ó. Fecha ele na linha 14. Isso aqui é a chave de fechamento do ar. Certo? Depois que terminou o Else, aí tá fechado o Else e já fecha o ar exatamente. Aqui, ó, coloca aí aqui. Tenta rodar agora, beleza. Só não brigou. Ele ele não brigou, é porque eu meio esqueci. Depois na moeda esqueci. Aqui, ó, bem na posição mínima. Name space. Aí. O que acontece? Vamos fazer esse negócio imprimir aqui, né? Lembra aquela funçãozinha que a gente criou de imprimir vetor? A gente recebe o vetor
E recebe o N aqui. E aí vai rodar um for. Nessa posição aqui, que está nessa. Então, implementando o capsa, você coloca a posição desse vetor. E aqui é a mesma coisa com o vetor E imprime um barra N aqui no final. Se quiser para imprimir, é só criar a funçãozinha de imprimir vetor e chamar ela aí. Que aí a gente consegue ver se a ordenação dá certo ou não. Se não tiver rodado, me chama aí que eu dou help. Depois você vai mudar aqui, entendeu? Aí você tem que fazer um outro for agora para mover com o vetor original. São 3 for. Esse for aqui, tá em alguma posição I não foi inserida aqui. Entendeu? Vamos supor que inseriu todos os dois jogos, então ficou alguns valores no I ainda, inseridos, tá vendo? Ele vai inserir aqui. E se for o contrário, se tiver sobrado valor no jogo, ele vai inserir aqui. Agora você tem que mover isso aí para o vetor B, entendeu? Você vai fazer um for, no início. No caso, o início é o S, né? I igual a S. A gente faz a pertinha e ele vai fazer tipo, o S é 0, ele ia fazer esse 0. Você vai colocar K igual a 0. Aí, você não vai colocar K igual a 0. Não, um vírgula. Isso, tá feito. K igual a 0. Ponto e vírgula. Você vai colocar I menor ou igual a E, que é o seu final. Isso, que é o final do vetor. Você vai fazer um I mais. Manda a comida. K mais. O seu I vai começar no início do seu vetor. Porque vamos supor, se o vetor pode começar aqui no 0, ponto no 2, ponto no 4, no 3, vai ficar sem vários lugares. Você vai começando em que posição. O seu vetor aqui começando no 0, que é o vetor temporário. Você vai verificar enquanto você chegar no final do vetor que você passou aqui, entendeu? Aí aqui no final do vetor. E aqui sempre incrementar o I e usar o K. Isso. Agora você vai fazer esse vetor B na posição I. E vai receber o vetor T na posição K. Isso, agora que o vetor B tem ela de certo. Isso, você vai mover esse vetor temporário para o vetor que o seu médico recebeu, entendeu? Vamos supor que você recebeu um vetor de 4 números aqui que está desordenado. Se ordenou, você ordenou no tempo. Aí você vai mover do tempo para o aqui agora, para o V aqui vai receber esse mesmo vetor aqui, só que ordenado, entendeu? Então, o tempo está ordenado, agora você vai mover o tempo que está ordenado para o seu vetor. Isso. Porque como você manda o vetor aqui como ponteiro, então você já está editando o seu próprio vetor aqui. O vetor está praticamente de um ponteiro. Então, se a função é point, mas ela tem que estar naquela posição de memória lá, você está, entendeu? Você pode fazer um vetor aqui e então nesse tempo. Não sei se história aqui, mas você tem que. Se você está programando depois. Aqui não sei se tem como. Como então você perguntou? Não sei se tem. Você pode ordenar os pulsos da posição só não. Tem um que faz assim, que é assim, tipo assim, tudo, coloca assim. Isso é o ponteiro, você está querendo avaliar se você quer memória que tem um só que não siga esses espaços. ao contrário, na verdade, para você fazer isso aí, você faz assim. Você faz aqui.
assim você faz, né? Na verdade, essa variável aqui, ela não é um int, ela é um ponteiro de int. Entendeu? Então aqui ela está armazenada desde memória com a variável int, em vez de receber. Como você não armazenasse essa memória para ficar só com essa variável. Mas deixa Esse espacinho só para ela. Isso. Na verdade, aquele espaço aqui vai ser um ponteiro, que é o endereço de memória. No caso, eu posso Isso. chamar essa planilha todas as põe o espaço. você tem isso depois. Então já vem nesse momento. Sim, antes você fez. Vamos criar aqui um int i, vou criar um int j. Vou fazer um int f aqui. Vou imprimir os dois para a gente ver. Esse eu vou imprimir o i e o j desse jeito. Aí ele está mostrando Tá vendo? Isso aqui é o endereço de memória. Agora, se não supor, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, J recebe I. Como é que acontece? Precisa ter isso. J recebe I. Porque ele tem que ser essa posição. Beleza, pessoal? Deu certo? Não, de quem não deu certo aí? Obrigado. Aqui, ó, Lucianinha 3, tá o J. Você mostra o valor de baixo. Mas que era aquele valor que eu mostrando antes. Lixo. Lá, vai descer aí. É. Aí aqui no seu for, no seu segundo for, não é cá, não, é o J. Não, é o J, não, no for, dentro do ar-condicionado. Isso. Eu acho que é, coloca aí. É isso mesmo. Aqui, eu criei um. Eu recordei nele com 10 mil posições. Eu criei um int, ponteiro de inteiro. Nós vamos analisar a complexidade dela aqui agora. Meu int. Deu certo aí, sério? Todo mundo deu certo aí, pessoal? Então agora, vamos analisar aqui comigo a complexidade desse algoritmo para a gente entender se ele presta mesmo ou não, se ele não presta nada. Seguinte, observa aqui, se nós temos aqui um vetor de 8 posições, nós temos aqui que na hora que a gente for dividir, a gente vai dividir, a gente tem como fazer a métrica dessa árvore aqui para saber até onde que ela vai. E é basicamente aqui que a gente consegue definir a nossa complexidade. E como que a gente define o tamanho dessa árvore aqui? Então, se nós temos um elemento, um camarada lá de tamanho 8, a nossa árvore ela teve aqui
Cadê? Essa aqui é a 0, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3. Ela chegou até o nível 3. Vamos pegar um exemplo aqui que até que o... Não, na verdade não é fatorial não. Vamos pegar o exemplo aqui que o Daniel tinha falado, que é um vetor de 7 posições aqui. Então ele vai dividir aqui, por exemplo, 4 para a esquerda e 3 para a direita. Aí ele vai dividir esses 4 aqui, vai ser 2 para a esquerda e 2 para a direita. E aqui vai ser 2 para a esquerda e aqui vai ficar 1 para a direita só isoladinho. Aí aqui vai dividir 1, 1, 1, 1, 1, 1 e esse cara aqui não fez nada. E aí depois na hora que for fazer o merge, você vai fazer isso aqui. E aí na hora que for fazer o segundo merge, só que esse cara aqui vai ser chamado de volta para poder ser agrupado. Mas observa que uma árvore de tamanho 7 também teve quantos níveis? 0, 1, 2, chegou no terceiro nível. Então a gente precisa de alguma forma conseguir definir essa quantidade de níveis, porque se a gente conseguir definir essa quantidade de níveis, a gente sabe que em cada um desses níveis aqui, o que acontece? Vamos analisar a nossa outra função lá do nosso merge. O que acontece na nossa função de merge? A gente roda um for, em algum desses momentos aqui a gente roda o nosso for mais do que o tamanho de n? Não, né? Então vocês concordam comigo que essa função aqui na simplificação dela é uma função linear, pelo tamanho do meu vetor? Então se o meu vetor tiver 8 posições, ela vai rodar, no pior dos casos, ela vai gastar essas 8 posições, porque vai rodar aqui nesse for, não vai passar de 8, mais nesse, nunca passa de 8, vocês concordam comigo, né? Somando esses 3 aqui, nunca passa de 8. E esse aqui também que é uma cópia, mas como a gente já viu, a gente ignora a constante. Então a nossa função merge é uma função linear. Se a gente conseguir então determinar, por exemplo, a nossa função merge, quando ela passa aqui, se ela é função linear, então se ela passar num vetor de 2 elementos, de 2 elementos aqui, 4 vezes, que é aqui o que acontece, imagina, esses vetores aqui são de 2 posições, ela vai ser passada 4 vezes. Se eu passar um vetor de 2 posições, 4 vezes, ou se eu passar no vetor de 4 posições, cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Aqui. Se eu passar no vetor de 4 posições 2 vezes, ou se eu passar no vetor de 8 posições 2 vezes, você concorda comigo que o custo é o mesmo, né? Quer ver só? 2, se eu vou passar 4 vezes no de 2, 4 vezes 2, 8. Se eu vou passar 2 vezes em um de 4, 2 vezes 4, vou passar uma vez no de 8, 1 vezes 8. Então, se eu souber quantas vezes a minha árvore repete, eu sei que cada vez que a minha árvore, cada nível da minha árvore, eu sei que eu vou chamar uma função linear. Então, o segredo está ali. Como que eu vou descobrir essa quantidade da minha árvore aqui? E aí existe uma função, vocês devem lembrar lá na matemática, que é a função logarítmica. Vocês lembram disso? Lembra disso aqui? O que é essa função logarítmica? Que quando você coloca, por exemplo, aqui, ó, um número, vou pôr aqui um número x elevado a y, é igual a z. E aí nós temos que depois que da mesma forma, o logaritmo de z na base x é igual a y. Elas são funções, ela é uma função inversa à função da potência. E por que o logaritmo é tão importante? Porque se nós temos uma árvore e nós vamos dividir sempre no meio, quer dizer que a nossa árvore está em quê? Ela está baseada numa potência de tamanho 2. De base 2, no caso. Por quê? Porque se nós tivermos lá apenas 2 elementos, a nossa árvore ela é de 2 tamanho elevado a 1. Se nós tivermos 4 elementos, 2 elevado a 2. Se nós tivermos 8 elementos, 2 elevado a 3. E se a gente observar entre esse intervalo aqui, de 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, todos os nossos intervalos eles vão ter sempre a mesma quantidade de níveis que a nossa árvore vai ter. Então, por exemplo, se eu pegar uma árvore de tamanho 4, a nossa árvore de tamanho 4 ela tem só 2 níveis. Mas se eu pegar uma árvore de tamanho 5, que vamos fazer um exemplo dela aqui, ó. Se eu pegar uma árvore de tamanho 5, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 3 para a esquerda, 2 para a direita. Então nós vamos ter 2 para a esquerda, 1, 1, 1. E aí nós vamos ter aqui 1, 1. Observa. 1, 0, 1, 2. 3 níveis também. Então se eu tiver pegar uma árvore de tamanho 5
ou uma árvore de tamanho 6, ou uma árvore de tamanho 7, ou uma árvore de tamanho 8, nós vamos ter quantos níveis? 3. Aí depois, se eu pegar uma árvore de tamanho 9, uma árvore de tamanho 9 não vai dar para me resolver em 3 níveis, eu vou precisar de adicionar mais um nível. E até onde que a gente vai adicionar? Até a próxima base 2, que seria quanto? 2 elevado a 4? 16, até 16. Aí depois eu vou adicionar mais um nível, então vai até onde? 2 elevado a 5, que seria 32. E o número de níveis que a minha árvore tem é justamente a potência do nosso 2. Então, se ela é menor ou igual a 2 elevado a 1, nós vamos ter um nível na nossa árvore. Se ela é menor ou igual a 2 elevado a 2, nós vamos ter 2 níveis. Se ela é menor do que 2 elevado a 3, nós vamos ter 3 níveis. E para mim poder descobrir, então, qual que é esse valor aqui da base 2, a gente usa justamente a função do logaritmo. Então, se nós pegamos aqui, esse z é o tamanho máximo, que seria da nossa árvore. Então, por exemplo, lá, vamos supor que a nossa árvore seja de tamanho 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é quanto? Quanto que 2 elevado a quanto para poder dar 8? No caso, é 3. Quer dizer que nós temos 3 níveis na nossa árvore. Ah, e se eu pegar um número quebrado, Jean? Logaritmo, por exemplo, de 7 na base 2. Quanto que eu tenho de elevado 2 para dar 7? Vai dar alguma coisa entre 2,7, aquelas dízimas periódicas loucas. Quando a gente arredonda para cima, o que vai acontecer? Vai ser 3. Então, a nossa função, eu sei que o nosso merge ele é linear, então o nosso merge ele é baseado em n, e o nosso merge é chamado quantas vezes? Log de n na base 2. Então a nossa função tem uma complexidade n log de n, o que é uma diferença enorme comparado ao que a gente tinha até o momento. Lembra lá do insect ao sort? O que ela era? N ao quadrado. Para vocês terem uma noção, vamos pegar um número bem simples, bem fácil da gente fazer, que é o 1024, que ele é a base 2. Se a gente pegar 1024 vezes 1024, que seria o n ao quadrado, isso aqui vai me dar quanto? 1,48,576. Agora eu vou pegar 1024 vezes o log de 2 de 1024. Quanto que é o log de 2 de 1024? 2 elevado a quanto? Dá 1024? 10. Então vai me dar quanto? Por que tem o N? Tem um zero a mais, né? Aqui no final. Não tá certo. O n é o tamanho da minha função merge, a complexidade da minha função merge. E log de n é quantas vezes essa função merge ela é chamada. Ou seja, log de n, quantas vezes a função merge é chamada? Qual que é a complexidade da função merge? N. Então é log de n vezes n. No caso, na questão da escrita, n log de n. Tanto é que isso aqui dá tanta diferença, vocês estão vendo a diferença desse número para esse número aqui, né? Tanto é que, lembra daquele teste que a gente fez na última aula? Vamos fazer ele aqui de novo agora? Nossa, que animação. Compartilhei, tá lá no Drive, tá não? Se tirar a função de imprimir aqui no vetor de 100.000 posições, eu ordeno a minha semana. Justamente. Eu vou adicionar esse aqui, esse teste aleatório, eu vou adicionar o merge sort aqui só pra gente ver como é que vai ficar. Mas o nosso amigo aqui já... Então eu vou criar aqui um V4 aqui, de tamanho N. E aí eu vou falar que o V3, né, V4 na posição I, recebe meu vetor 1 na posição I. E aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o nosso... Só que eu vou colocar ele no início. Só pra gente brincar. Tempo insert. Não, esse aqui é o merge. V4, 0, N-1. E aí nós vamos pôr aqui de 100.000 posições. Olha lá, o merge já foi. O merge já foi, agora os outros eu não sei.
Mas a complexidade dele dá muita diferença, justamente por ele ser n log de n. Se vocês pegarem aqui a conta simples de um vetor de 1024 posições, você já consegue ver que ele ia gastar mais do que 1 segundo, provavelmente, dos outros vetores, aqui ele ia ser extremamente rápido. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o... Quanto maior for o tamanho do vetor, maior vai ser essa diferença. Por quê? Porque um gráfico quadrático, lembra qual que é a função dele, né? E um gráfico n log de n, ele vai fazer uma linha mais ou menos assim. Então, quanto maior for o tamanho do n, maior vai ser essa diferença aqui. Ou seja, mais vai ser a diferença existente entre os dois. Pode ver que o merge já rodou e o bubble sort está rodando até agora. Então, é algo que vai dar bastante diferença aí. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam do merge? Implementação difícil? Tranquilo? Vamos dar um tempinho aí para poder raciocinar. Quero passar um exercício para vocês do merge sort na próxima aula, amanhã. Para a gente dar... O merge sort é fácil de entender. O difícil é o próprio merge. Bom, o merge é que é a função da conquista, né? Aí nós vamos passar um exercício nele aí antes da gente ir pro próximo, que é o quicksort, para poder dar uma fixada amanhã. Beleza? E eu desisto de rodar o bubble aqui.